Vamos falar sobre cenário internacional agora. Eu chamo o Wagner Iglesias, que é doutor em Sociologia, professor do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da USP. Iglesias, é sempre bom te receber por aqui. Tudo bem com você? Tudo bom, Thalita? É um prazer estar aqui também. Vamos lá, a gente tem 3 assuntos na nossa pauta. Vamos ver se a gente consegue dar conta de todos. Vamos começar falando um pouquinho sobre Espanha e Argentina. A gente começou noticiando, né, essa fala de Javier Milei num encontro do Vox ali na Espanha, né, que reuniu a nata da extrema-direita na Europa. E Javier Milei, nessa ocasião, chamou de corrupta a esposa de Pedro Sánchez, né, o que criou ali uma certa problemática diplomática entre os dois países, né? Inclusive, a Espanha chegou a falar que queria desculpas públicas, senão sancionaria a Argentina. Como você viu esse episódio? Há ainda um problema entre esses dois países? O que a gente pode esperar em relação a um incidente diplomático aí entre entre a Argentina e a Espanha? Eu vou começar falando, se você me permite, sobre o evento em si. Foi um evento em Madrid, grande, com a presença de muitas lideranças da extrema-direita, principalmente da Europa, mas não apenas, né, também da América Latina. Eu acho que no Brasil alguma autoridade da extrema-direita não esteve presente, né, mas teve gente da Argentina, do Chile, de outros países também. E, na verdade, isso se deu porque tem eleição agora para o Parlamento Europeu, no dia 9 de junho, e é muito provável que em vários países do continente europeu a extrema-direita cresça em termos de votos e consiga fazer uma boa bancada no parlamento. E a estrela, que estamos vendo aí, né, a estrela, o convidado de honra desse evento, que foi organizado pelo Vox, que é o partido de extrema-direita da Espanha, a estrela foi exatamente o Javier Milei. E o Milei fez algo que é considerado, do ponto de vista da diplomacia, extremamente ofensivo, de você atacar o chefe de Estado, né, principalmente estando em visita, ainda que não fosse uma visita oficial, né, não foi uma visita ao presidente do governo da Espanha, né, mas foi uma visita de um chefe de Estado num outro país. E ele fez um ataque, não nominou, né, ele não falou exatamente, mas ele disse, olha, existem situações em que, por exemplo, a esposa de um líder político está aí sob denúncias de corrupção, de tráfico de influência, etc. E esse líder político se retira aí por 5 dias para pensar um pouco o que vai fazer da vida. E foi mais ou menos o que aconteceu. O Milei o Pedro Sánchez pediu 5 dias de licença, na verdade, para angariar apoios e poder voltar com mais força para dar continuidade ao seu governo. Esse papel que o Javier Milei faz é um papel que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez no passado recente. Se a gente se lembrar, o Bolsonaro criticou a França, criticou a Alemanha, criticou a Venezuela, criticou a China, criticou a Argentina, na época que era governada pelo Alberto Fernandes, e agora o Milei tem feito isso reiteradamente. Eu vou até pedir licença para você aqui, eu vou ler só algumas declarações que o Milei deu recentemente, nos últimos um ano e meio, em relação a chefes de Estado de outros países. Gabriel Boric, do Chile, ele disse, é uma pessoa com ideias equivocadas, porque é uma pessoa de esquerda, né? Lula, do Brasil, um esquerdista selvagem que apoia ditadores. Andrés López Obrador, do México, um ignorante. Gustavo Petro, da Colômbia, um comunista assassino. E com relação ao Pedro Sánchez, foi isso que você mencionou agora, né? Isso causou um incidente diplomático, a Espanha retirou a sua embaixadora de Buenos Aires e as relações entre os dois países estão estremecidas nesse momento, inclusive do ponto de vista econômico, porque o segundo país que mais investe na Argentina é a Espanha, e para os empresários espanhóis, né, já fizeram chegar isso aos ouvidos de Javier Milei, de todo o seu entorno, para os grupos empresariais espanhóis que são poderosos, são grandes e que investem na Argentina, esse tipo de ruído não é desejável. Ainda que a crítica dele tenha sido feita a um político de esquerda, os empresários do país veem mal essa questão, esse ataque feito à esquerda do país? Vem mal. Agora, o que é a esquerda também, né? A esquerda espanhola é uma social-democracia. Na América Latina, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, seria considerado, muito mal comparando, né? Muito mal comparando, no caso do Brasil, seria um tucano, é uma coisa assim, Entendi. moderada, de centro, com algum viés para as políticas sociais, etc. Né? Mas nesse ambiente europeu que a extrema-direita cresce,
o Pedro Sánchez hoje é alguém que é visto como alguém quase que de extrema esquerda, né? Inclusive o reconhecimento, eu sei que eu estou indo talvez para uma outra pauta, não sei nem se está na sua pauta, mas o reconhecimento do Estado espanhol por parte da Espanha, do Estado palestino por parte da Espanha, da Noruega e da Irlanda, foi considerado uma afronta não só pelo governo de Israel, que já pediu para seus embaixadores nesses países retornarem a Tel Aviv, mas também pela extrema-direita europeia, né? Então o Pedro Sánchez é um pouco esse progressista moderado que para a extrema-direita, tanto na Europa quanto na América Latina, é visto como, né, um elemento de extrema esquerda. Vamos pegar embalo nessa questão referente a Israel, porque a Colômbia, depois de ter rompido com Israel, informou hoje que vai mudar a sua embaixada para a cidade de Ramallah, que fica na Cisjordânia, que é território palestino. Então, assim, o governo colombiano, inclusive, tem... Assim, Lula começou ali num primeiro momento a criticar Israel, mas logo o governo colombiano tomou a frente dessas ações mais contundentes em relação a críticas a Israel por conta desse genocídio cometido ali na faixa de Gaza, não? Sim, assim como o Milei, voltando ainda no Milei, usa muito a retórica e a política externa, muitas vezes para não tocar tanto em temas espinhosos internos, no caso da Argentina, a economia, as condições sociais da população que estão se degradando rapidamente, e já vinham de antes do Milei, inclusive. O Petro também faz isso em alguma medida. É uma estratégia contundente, importante, é uma sinalização de um país latino-americano relevante como a Colômbia, mas o governo Milei também enfrenta diversos problemas de apoio internamente. O governo Milei, não, desculpa, eu estou me confundindo. O governo Petro. Gustavo Petro. O Petro enfrenta problemas, então ele está, na verdade, digamos, botando o pé no acelerador. No 1º de maio ele já meio que sinalizou, e depois no dia 2 de maio, efetivamente, a Colômbia rompeu relações com o Estado de Israel, né? E agora foi anunciado nas últimas horas que, na verdade, a Colômbia já tem há bastante tempo uma seção consular para a Palestina junto à embaixada da Colômbia em Tel Aviv. Agora, efetivamente, vai se abrir uma embaixada em Ramallah, né, na Cisjordânia, o que é uma sinalização, junto com muitas outras que estão acontecendo nos últimos dias, essa que a gente falou de Espanha, Noruega e Irlanda, ou 143 entre 196 países das Nações Unidas que votaram pelo reconhecimento internacional da Palestina, ou o Tribunal Penal Internacional, que determinou uma ordem de prisão tanto para o Benjamin Netanyahu quanto para líderes do Hamas. Todas essas são sinalizações, são iniciativas que vão apontando para o crescente isolamento do governo Netanyahu. Eu acho que a Colômbia foi prudente nas declarações, né, quando rompe relações com Israel e quando sinaliza que vai abrir uma embaixada na Palestina. O ministro das Relações Exteriores da Colômbia disse: não é nada contra o povo israelense nem a comunidade israelense na Colômbia, é contra o governo de Benjamin Netanyahu. Então isso ficou bastante explícito, né, essa atitude do governo Petro. Sabe que num primeiro momento, quando eu li essa notícia, eu pensei assim, o governo colombiano está, perdão da expressão, mas tá batendo em defunto, né, por conta do isolamento de Israel, realmente. Mas é algo necessário de se fazer nesse momento, como fizeram esses outros países reconhecendo a Palestina, já que Israel, mesmo isolado dessa maneira, parece dobrar a aposta ali na Palestina, ali na faixa de Gaza, né? Então tem falado sempre de forma mais contundente em relação à invasão via terrestre ali em Rafah. Esse genocídio não teve qualquer pausa, apesar desse momento que vive Israel. Lembrando que essa semana também teve a promotoria ali do Tribunal de Haia pedindo a prisão de Benjamin Netanyahu. Então, assim, é isso, o governo cada vez mais isolado, mas dobrando a aposta em relação a esse genocídio ali na faixa de Gaza, não? E dobra a aposta em relação às próprias instituições ou a inviabilidade das instituições da governança global, como, por exemplo, as próprias Nações Unidas. Há muito tempo Israel não reconhece as resoluções das Nações Unidas e Israel continua sendo um estado dos mais poderosos, dos mais fortes do mundo, principalmente porque é muito imbricado, muito relacionado com os Estados Unidos, que continua sendo o país mais importante, mais relevante e mais poderoso do mundo, né? Goste-se ou não disso, mas essa é a realidade, né? Do ponto de vista econômico, tecnológico, militar, etc, etc. Nessa questão específica da Colômbia tem uma outra coisa importante.
a dizer, né? É muito simbólico também essa ruptura de relações, esse rompimento de relações, porque a Colômbia foi governada, ela tem relações diplomáticas com Israel há mais de 50 anos. E nesse período todo, a Colômbia vinha enfrentando uma guerra civil por conta, né, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, o ELN e outros grupos de guerrilha. Né? E um parceiro estratégico importante do Estado colombiano na questão da cooperação militar, né, para o Estado fazer frente a esses grupos, sempre foi Israel. Né? Então tem muitos contratos de fornecimento de armas, de reposição de peças, de transferência de tecnologia entre Israel e a Colômbia. A Colômbia não é o único cliente de Israel na América Latina nesse sentido, tem muitos outros países que são também parceiros de Israel do ponto de vista militar, mas a Colômbia era um dos principais até esses dias. E agora, com esse rompimento, vamos ver como é que vai ficar essa relação, né? Como é que vai se dar a partir de agora a relação especificamente no âmbito militar entre esses dois países, que é muito antigo. Interessante esse ponto, sim. Vamos finalizar com o México, então. O México passa por um processo eleitoral agora nos próximos meses, acho que em julho, né, se eu não me engano. E a gente tem a possibilidade... Não é julho? Ou quando que é, você sabe? Não, é dia 2 de junho. 2 de junho agora, acho que o outro... E tem essa possibilidade de uma mulher ser eleita presidenta, já que as duas principais candidatas são mulheres, né? Tá aí, ó, a governista Cláudia Sheinbaum e Xochitl Gálvez, que é chamada centro-direita. Ela é centro-direita mesmo? Ela na verdade, assim, a Sheinbaum, Cláudia Sheinbaum, ex-governadora do Distrito Federal, que é a cidade mais importante a cidade do México, né? Ela é candidata pelo Morena, que é um movimento de renovação nacional, que é liderado pelo López Obrador, pelo Partido de los Trabajadores do México e pelo Partido Verde Mexicano. Essa é uma coalizão de centro-esquerda. Na centro-direita tem os 3 partidos mais tradicionais da história do México. O PRI, que governou por 71 anos, Partido Revolucionário Institucional, o PAN, Partido da Ação Nacional, que é um partido de um catolicismo de direita que militava na política, que militou na política durante décadas, e do PRD, que é o Partido Revolucionário Democrático, que era uma divergência do PRI, né? Esse é mais ou menos o mapa. Tem um terceiro candidato, me foge o nome dele agora, mas ele é candidato por um certo movimento cidadão, é o nome. E tem vários outros candidatos, na verdade, que 7 ou 8, mas que são candidatos muito pequenos, né? Não tem relevância. E quem lidera as pesquisas são Cláudia Sheinbaum e Xochitl Gálvez, né? Mas a Cláudia Sheinbaum com mais ou menos 20 pontos de dianteira na média das principais encuestas, né? Das principais pesquisas de intenção de voto. Então realmente é isso, pela primeira vez num país como o México, que inclusive tem uma cultura que é curioso, né, entender isso, porque é uma cultura que não é muito pró-feminista, né, mas pela primeira vez o México vai ter uma presidente ou uma presidenta mulher. A Cláudia Sheinbaum é uma mulher feminista que defende pautas feministas? Você saberia nos dizer? Ela não tem o carisma, por exemplo, do López Obrador, que, digamos, é o padrinho da candidatura dela. Né? Ela é um mix, ela é um misto de uma alta funcionária pública, de uma burocrata de Estado, com uma professora universitária, uma acadêmica. Ela defende pautas progressistas, sim. É importante que defenda, inclusive, porque o México é um país de uma violência contra a mulher das mais altas do mundo, né? De estupros, de feminicídios, enfim, de uma série de violações de direitos humanos contra as mulheres. Mas a outra candidata do campo conservador também não pôde, ao longo da campanha, renunciar a esse tipo de pauta, a esse tipo de debate. Também falou sobre isso. Né? Então, eu acho que do ponto de vista de médio prazo, o que vai acontecer nos próximos anos no México, tendo uma mulher na presidência da República, eu acho que vai ser importante do ponto de vista de uma mudança cultural daquele país em relação especificamente a essa questão. Agora, o México tem muitos outros problemas, né? Além da violência contra a mulher, tem a violência num sentido geral, né? O país, muitos territórios no México são dominados por grupos de narcotraficantes, né, pelos cartéis da droga. O México é um país que ainda continua expulsando gente para tentar a vida nos Estados Unidos. Já aconteceu muito mais nos últimos 20, 30 anos, mas ainda há mexicanos pobres tentando entrar nos Estados Unidos. E o México se tornou um lugar de passagem de muita gente que sai da Guatemala, de Honduras, de El Salvador, da Venezuela, do Haiti, da África, enfim, até do Brasil, inclusive, que tentam alcançar
o território dos Estados Unidos, atravessando o território mexicano. Então tem várias questões aí muito nevrálgicas, muito delicadas. E uma outra questão importante, embora a pobreza caiu nesses anos do López Obrador, o nível de pessoas que estavam na pobreza, acho que caiu 7 ou 8 pontos percentuais, a pobreza continua sendo um problema bastante crônico no México, né? Muita informalidade, muito trabalho precário, muita gente sem acesso à saúde pública de qualidade, muita gente morando mal, né, sem acesso a um bom transporte público. Então, o país tem aí muitos desafios e uma dessas duas candidatas vai ser a pessoa que vai ter que lidar com tudo isso nesses próximos anos. São 6 anos de mandato no México. 6 anos, né? Aliás, essas imagens são do último debate político que aconteceu ali no país, com os 3 principais, então, candidatos. E é isso. Giro completo. Conseguimos cumprir essa pauta aí com esses 3 assuntos. Iglesias, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade aqui com a gente. Voltamos a nos encontrar. Um beijo para você. Até a próxima. Um beijo, muito obrigado. Até mais. Até.